próximos 4 domingos, se Deus assim nos permitir, falar dessa série que nós tratamos no retiro do ano passado. E é sempre muito interessante a palavra, irmãos, porque por mais que você pregue sobre o mesmo assunto, nunca é igual, né? A palavra de Deus é inesgotável, as aplicações, a maneira como Deus ministra o nosso coração, cada vez é de um jeito, né? Então eu creio que de alguma forma você será abençoado também. Então o tema dessa nossa nova série de mensagens é esse: sobreviventes. Nós falamos sobre os sobreviventes. E eu chamo você para a leitura do texto que se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo 1, versos 1 ao 8 e depois também o verso 17. Daniel, capítulo 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Hananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitissem não se contaminar. Verso 17. Ora, estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Irmãos, essa nova série tem como propósito, e vai ser obviamente embasada na história de Daniel e principalmente dos seus 3 amigos, quando Judá foi levado cativo pela Babilônia para a terra da Babilônia. O Império Babilônico, ele tinha como estratégia militar, quando ele tomava um país, uma terra, ele não tinha a mesma estratégia do antigo império, que era o assírio. O assírio chegava e acabava com tudo, né? Fazia uma devassa e matava todos os integrantes da terra que eles estavam conquistando. Babilônia não. Babilônia pegava, conquistava a terra e pegava desse povo que agora estava sob o seu domínio, sob a sua escravidão, e pegava o suprassumo desse pessoal e levava para a terra da Babilônia, e lá eles iriam ser utilizados a serviço da Babilônia. Então, baseado nisso é que começa a nascer a ideia dessa série. Ou seja, da mesma forma, nós estamos, e a gente vai ver isso já já, hoje inseridos dentro de um sistema mundial. E a Bíblia chama esse sistema de sistema babilônico. Então, pensando na história real de Daniel e dos amigos dele que viveram essa experiência lá no Império da Babilônia, a gente vai tentar tirar e extrair dessa história várias e várias lições e aplicações para a nossa vida, porque querendo ou não, nós também estamos numa Babilônia. E este mundo será assim até que Jesus retorne. Nós estamos inseridos como igreja do Senhor, como servos do Senhor, dentro de um sistema babilônico. Mas como tudo que começa, a gente tem que começar pelo começo. Então eu quero levar você rapidamente para a origem de Babilônia. Às vezes a gente ouve falar Babilônia, Babilônia, e a gente não sabe de onde vem isso. Vem lá do episódio de Gênesis capítulo 11. Você deve se lembrar, a gente nem vai precisar aqui ler o texto para ganhar tempo. Mas o fato é de que quando o povo tentou construir a Torre de Babel,
e Deus não aprovou esse projeto, que era um projeto inteiramente humano e egoístico, o que Deus resolveu fazer? Olha o que diz ali o verso 4, ó. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Lembra, era a vontade de Deus que as pessoas se espalhassem por toda a terra, se multiplicassem e enchesse, povoasse a terra. Mais uma vez o homem tenta ser independente e tenta ir contra o projeto de Deus, e a ideia é: vamos ficar todo mundo juntos, vamos criar um condomínio só nosso e vamos ficar aqui. Esse foi um dos grandes problemas do projeto Babel. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Distarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, que tem qual significado? Porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. Então Babilônia vem de Babel, e Babel significa confusão. Então Deus transformou todo o projeto humano e egoístico que eles estavam tentando fazer e confundiu todo esse projeto. A partir de então, é ali que se originou todas as nações, porque cada um foi juntando-se com a sua língua parecida. Você não consegue conviver com quem você não se comunica. Então as pessoas foram vendo: quem fala como eu? Quem é capaz de eu entender o que me falo e entender o que eu falo? E assim foram distribuídas as nações pela face da terra. Mas o que eu quero que você já guarde nesse momento é que, a partir daqui, há o embrião daquilo que vai ser conhecido futuramente como o reino da Babilônia. E mais do que isso, vai nascer aqui, ou está nascendo aqui em Gênesis 11, o embrião de um sistema que é sempre totalmente contra Deus. Porque quando os homens tentaram edificar essa torre fora da vontade de Deus, eles estavam projetando um sistema anti-Deus, contra o propósito e o projeto de Deus. Os anos passam, vários e vários séculos depois. E lá, quando João estava na ilha de Patmos, e ele vai receber a visão do Apocalipse, que é a revelação de Deus para aquilo que estaria acontecendo nos últimos dias, olha que coisa interessante, vai aparecer de novo a tal da Babilônia. O texto é um pouquinho comprido, mas é necessário que a gente leia para que você não fique um peixe fora d'água, para que a gente consiga entender o que vai vir depois. Então, olha o que Apocalipse 17 vai dizer para nós. Isso aqui já está falando do final dos tempos, já praticamente dentro do período da tribulação. Diz assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. Nós estamos destacando ali de vermelho para você ir marcando, porque isso vai fazer sentido daqui a pouco. Que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Estava escrito: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é,
mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste onde a meretriz está sentada são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realize o pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possui, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. O próprio texto já disse que, olha, tal coisa significa isso, as águas são as nações, os montes são reinos. Então, é um texto extremamente figurativo e profético. O que é importante você entender aqui? Que aqui já está falando do final, do que vai acontecer com todo esse sistema babilônico que já está implantado no mundo hoje. E é por isso que em Apocalipse ela é chamada de a grande meretriz, a mãe de todas as abominações da terra. É ela que está governando os reis da terra. Os reis da terra estão embriagados por esse sistema. Os mercadores, o comércio mundial está totalmente envolvido por esse sistema. É o que Apocalipse no capítulo 18 agora, versos 1 a 3, vai dizer para nós, ó. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho, do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Então, mais uma vez, irmãos, João está recebendo a revelação do que vai acontecer com esse sistema no final dos tempos, especificamente mais no final da tribulação, daqueles 7 grandes anos de tribulação que a terra vai enfrentar. Depois o texto vai continuar, mas eu peço para você depois, se tiver curiosidade, ler na sua casa, dos versos 9 ao 20, do capítulo 18 também, vai continuar falando sobre as características dessa Babilônia, que aqui é representada por uma mulher que está andando sobre um animal, aqui chamado de besta, né? E que com ela todos os moradores da terra já se prostituíram, todos estão embriagados pelo vinho, todos são dominados, ou foram dominados até esse momento. Até que Deus decreta o quê? A sua queda. Caiu a grande Babilônia. Da mesma forma, irmãos, como o império babilônico lá de trás, o império que realmente existiu, histórico, caiu, esse sistema babilônico também, segundo as Escrituras, irá cair. Então, baseado no que João viu, e nesses textos de Apocalipse, a gente consegue resumir quais são então as características desse sistema que nós estamos inseridos. Olha só quais são elas. Primeira dessas características, ela tem poder de sedução. Por isso ela é chamada de prostituta. Ou seja, nós estamos num sistema extremamente sedutor. Segunda característica, ela exerce influência abrangente. Por isso que ela é chamada de a grande. Ou seja, a sua influência é mundial. Terceira característica, tem caráter híbrido, ou seja, ele é um sistema miscigenado, ele é tanto político como religioso. Então esse sistema que hoje já está implantado e que será usado pelo anticristo no final dos tempos, é um sistema híbrido, ou seja, mistura-se tanto a política como com a religião. Quarta característica, é idólatra, por isso é chamado de
abominação ou abominável. Outra, esse sistema é extremamente imoral. Mais uma vez aparece a palavra prostituição, que representa toda a imoralidade existente nesse mundo, nesse sistema babilônico. A sexta é essa, ó, domina o comércio mundial, porque os mercadores têm caso com essa prostituta, né? Vivem às custas dessa prostituta. Sétima característica, diz que é um sistema onde é uma morada de demônios, então é um sistema extremamente demoníaco. Paulo já falava isso aos Efésios, né? Que nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes que influenciam este mundo. E por fim, a oitava característica, que resume tudo mais, é que ele é um sistema anti-Deus. Tudo que lembra Deus, esse sistema é contra. Por isso Paulo vai dizer isso para nós aqui, ó, em 2 Tessalonicenses. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Tudo que faz lembrar Deus, esse sistema é contra. Ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava a dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém. Para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Ele já está operando, mas não na sua totalidade. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, ou seja, ele vai agir potenciado pelo poder de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Veja, todo esse sistema chamado sistema babilônico é um presságio, é um tapete vermelho sendo estendido para que o anticristo venha. Quando ele for liberado para atuar neste mundo, esse sistema babilônico estará totalmente à sua disposição. A política, a religião, o comércio mundial, ele terá o controle de todas as coisas, ele saberá de todas as coisas, ele saberá quem é você, onde você está, ou no caso as pessoas que estarão aqui na tribulação. A gente tem visto aí como a tecnologia tem avançado assustadoramente, né? Hoje dificilmente alguém já consegue se esconder. Hoje o seu celular é um rastreador, né? Qualquer coisa desse porte é um rastreador. Um GPS é capaz de levar você a um lugar que você nunca jamais encontraria sozinho ou por informação de boca a boca, mas ele te leva lá, na frente da casa da pessoa que você quer encontrar. Então isso já são presságios. E esse sistema do qual nós vamos tratar aqui nessa série é justamente um sistema que está operando já hoje. Esse sistema ainda não está entregue na mão de Satanás totalmente, mas ele já está operando para fazer com que a chegada dele seja assim. E esse sistema, irmãos, como tudo que há neste mundo, tem uma cultura própria. Lembra que a gente falou aqui recentemente de cultura, da importância da igreja estar conectada com a cultura, sem se envolver com ela, mas sabendo como alcançá-la. Mais uma vez aqui a gente vai dar a definição do que é cultura. O que é uma cultura? Porque esse sistema quer imprimir em nós a cultura da Babilônia, ou a cultura babilônica. Então cultura a gente pode definir assim, ó, é a identidade de um povo. Então cultura é a identidade de um povo. Cada povo tem sua cultura. Essa é a cultura lá do povo do norte. Essa é a cultura do povo do sul. Essa é a cultura alemã. Essa é a cultura japonesa. E assim sucessivamente. Então cultura é a identidade de um povo. Segundo, essa cultura molda as nossas crenças. Cada cultura tem sua crença própria.
Tem cultura que acredita que o trabalho é tudo. Tem cultura que já acredita que o trabalho não é a coisa mais importante da vida. Tem cultura que exige estritamente o respeito aos mais velhos, aos idosos. Por exemplo, a cultura oriental valoriza muito essa questão de honrar os idosos, ou os mais velhos, ou mesmo os antepassados, que já morreram, mas lembrar, honrar a memória deles. Já há cultura que nem sequer preza o idoso. Então, a cultura molda a crença de um povo. Terceiro, a cultura estabelece nossos valores, do que é certo e do que é errado. Há coisas aqui no Brasil que a gente diz, isso é certo. E você vai talvez para a Indonésia e lá você vai encontrar a mesma coisa e lá para eles é errado. Ou vice-versa. Aquilo que é errado lá para eles, para nós é certo aqui. Então, cada cultura tem os seus próprios valores. Valores que definem para nós o que é certo e o que é errado. Quarto, cultura consegue imprimir na vida de quem está debaixo dessa cultura noções de estética. Cada cultura tem lá um padrão de beleza, que acha, isso aqui é o nosso padrão de beleza. O que é totalmente antagônico, contrário, talvez, o que uma outra cultura acha que é correto, não é? Isso passa pelo vestuário, isso passa pela aparência, pela forma de maquiagem, pela postura na sociedade e assim por diante. E por fim, cultura é a forma como um povo pensa, crê, se diverte, convive e enxerga a vida. Cultura é isso, é aquilo que nos identifica. E por que nós estamos falando de cultura nessa introdução? Porque nós estamos falando que esse sistema babilônico que está neste mundo, no qual nós estamos inseridos nele, tem sua própria cultura. Se ele tem a sua própria cultura, e se a cultura é tudo isso aqui, define crença, define valores, define estética, define o que é certo e o que é errado, o que você acha que esse sistema babilônico quer fazer comigo e com você? Imprimir em nós a sua cultura. Quer dizer para mim e para você assim, você só conseguirá viver bem neste mundo se você viver de acordo com a minha cultura, a cultura da Babilônia. E aí, irmãos, nós precisamos entender que cultura e tudo o que ela promove tem esses detalhes ainda aqui, As nossas crenças e os nossos valores acabam definindo a nossa conduta. Eu vivo a minha vida de acordo com aquilo que eu creio. Eu vivo a minha vida de acordo com os meus valores. Assim como você vive a sua vida, se você tem um estilo de vida baseado nas suas crenças. O que você crê? Eu não estou falando só de crer religioso, crer da fé. Você crê, por exemplo, você crê que ter dinheiro é tudo? Talvez se você faça parte da sua crença, você vai viver tentando juntar o máximo de dinheiro que você pode, porque você crê que ter dinheiro é tudo. Outro talvez diga, não, eu já não creio dessa maneira, eu acho que o mais importante é assim, e aí isso vai definir a conduta. Então, crença e valores vão sempre definir a nossa conduta, a nossa maneira de andar neste mundo, a nossa maneira de viver. E o sistema babilônico vai tentar imprimir em cada um de nós as suas crenças, os seus valores, para que daí a gente possa então nos conduzirmos de acordo com o que ele quer. Então, se você está se deixando levar pelas crenças e pelos valores desse sistema do mundo, pelo sistema mundano, que nós estamos chamando aqui de sistema babilônico, é claro que a sua conduta será mundana, a sua conduta será babilônica. Está entendendo? Então, para ele passar essa cultura, ele não vai chegar assim e forçar. Ele não vai chegar em você e colocar você contra a parede e dizer, engole aí o que eu quero que você seja. Engole aí aquilo que eu quero que você creia. Engula aí, aquilo que eu quero que você viva. Não, ele tem estratégias. E essas estratégias são estratégias milenares. Começou lá no Jardim do Éden. Satanás tem duas estratégias básicas, principalmente com relação ao povo de Deus. Se ele quer tentar destruir o povo de todos os tempos, em todas as épocas, em todas as culturas, ele vai usar de uma dessas estratégias aqui, ou opressão ou sedução. Ou ele oprime e por meio da chantagem, da opressão, da violência, da perseguição, ele consegue o que ele quer de você,
ou ele faz o outro jogo, que é o jogo da sedução. E eu posso te dizer e garantir que até agora, em todos os tempos, a estratégia mais utilizada por ele é a sedução. Ele sabe que quando ele tentou oprimir a igreja cresceu mais ainda. Lembra de Atos? Atos dos Apóstolos, quando a igreja começa, não houve perseguição, não começaram a matar cristãos lá, decapitar e tudo mais. O que aconteceu com a igreja? Cresceu e cresceu e cresceu. Satanás, que não é bobo nem nada, disse: opa, estou usando a estratégia errada. Quanto mais eu pressiono esse povo, mais eles se fortalecem. Então vou inverter o negócio. Eu vou trazê-los para o meu lado. Eu vou seduzi-los. Porque seduzir, irmãos, é trazer para o lado. Quando você seduz alguém, ou quando alguém te seduz, você está sendo levado para o lado daquela pessoa, ou trazendo aquela pessoa para o seu lado. Sedução, em tese, é isso. Então, Satanás tem usado, através do sistema babilônico, inserido neste mundo, principalmente a estratégia da sedução. Porque o desejo dele é trazer para o lado dele a maior quantidade possível. Feito isso, é importante então a gente entender como é que o sistema babilônico começa a fazer para imprimir a sua cultura na nossa vida. Porque se você é um crente em Jesus, se você é convertido, se você é nascido de novo, então fundamentalmente você deve ter a cultura do reino, não é? O que é a cultura do reino? Leia Mateus 5-7, o Sermão do Monte. Lá está a cultura do reino. Jesus está dizendo: bem-aventurados aqueles que, e vão dizendo. Ali, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, é a constituição do reino. Ou seja, Jesus está dizendo: quem é do meu reino vive assim, tem esses valores, tem essas crenças, tem essa conduta. Aquela é a cultura do reino. Aquela é a cultura que eu e você, como cristãos, devemos, ou pelo menos deveríamos, estar vivendo. Mas o sistema babilônico, como a gente acabou de dizer, ele tem a sua própria cultura. Como é que ele faz então para arrancar a cultura cristã de nós e imprimir a cultura babilônica em nós? É sobre isso que a gente vai falar. Como ocorre o processo da aculturização? Como é que Babilônia faz ou quer fazer conosco para tirar a gente da cultura, tirar da nossa mente a cultura cristã e imprimir na nossa mente, e consequentemente vai nos levar a uma conduta, a cultura babilônica? E aí é que entra a história de Daniel e dos seus 3 amigos lá no Império da Babilônia. Porque o que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, tentou fazer com esses 4 jovens especificamente, é justamente a mesma coisa que o sistema babilônico tenta fazer conosco. Então, por isso vale a pena você ficar atento. E a partir de hoje, pensando nisso aqui, dizer: opa, eu consigo reconhecer que estão tentando operar em mim ou imprimir em mim um processo de aculturização babilônica. Como é que ocorre? Primeiro, através da mudança de linguagem. Tudo começa por aí, irmãos. Olha o que aconteceu com esses jovens lá na Babilônia. Olha o que Nabucodonosor ordenou. Queria jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutores em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. E lhes ensinasse a cultura. Cultura da onde, irmãos? Da Babilônia. E a língua dos caldeus. Quem são os caldeus? Os babilônicos. Então veja, Nabucodonosor disse assim: pegue a nata, pegue o que os judeus têm de melhor, jovens, inteligentes, saudáveis, tragam eles para cá. E aqui a gente vai passar eles por um processo de aculturização. Nós vamos imprimir neles, nós vamos primeiro retirar deles a cultura judaica e vamos imprimir a cultura babilônica. Nós vamos tirar deles qualquer pensamento de Deus e nós vamos imprimir o nosso pensamento, as nossas crenças, os nossos valores neles. A língua, irmãos, é de fato o elemento mais identificatório de um povo, não é? Se você está perto de uma pessoa e ela começa a puxar um pouco o R, ou ela no som, a fonética não sai quase o R,
normalmente você diz, essa pessoa é do norte, do nordeste, não é? Ou carioca, dependendo do sotaque. Se for aquele S meio assoviado. Você conhece, você identifica, assim como também um gaúcho, usando as expressões próprias, assim como um caipira do interior paulista, né, que fala porta, Daniel lá de Piracicaba, né? Mais ou menos assim, se faz, esse cara é daqui, não é? Porque a língua, irmãos, tem esse poder de identificar de onde a pessoa pertence. Então o que Nabucodonosor pensou? Vamos mudar a linguagem desses caras. Porque a partir do momento em que a gente mudar a linguagem deles, eles já estão mais próximos, ou estarão mais próximos do nosso estilo de vida. Outra coisa, a linguagem, irmãos, a fala, tem o poder de expressar o que está no nosso mundo interior, não é? Não foi Jesus que disse que a boca sempre vai falar do que está cheio o coração? Então a minha boca, a minha linguagem expressa os meus sentimentos, as minhas convicções, os meus pensamentos, as minhas crenças. Então, a partir do momento em que eu mudo a minha fala, é porque alguma coisa dentro de mim mudou também. Está entendendo? Se eu falo de uma maneira, ou eu falo de tal forma, é porque na verdade eu creio naquilo que eu estou falando, ou eu estou vivendo aquilo que eu estou falando. Então as palavras podem revelar o nível de compromisso de uma pessoa que ela tem com Deus, por exemplo. As suas palavras podem indicar qual é o nível do teu comprometimento com Deus. Ou seja, a sua fala, a sua linguagem pode te identificar ou uma pessoa muito próxima de Deus ou uma pessoa totalmente afastada de Deus. Por isso o rei da Babilônia aqui decidiu ensinar a linguagem da Babilônia àqueles jovens. Seria uma forma de encurtar a distância entre o estilo de vida hebreu com o estilo de vida babilônico. E é assim, irmãos, preste muita atenção nisso. Quando você entra num ambiente, vamos imaginar num trabalho, num serviço, e ali você está sendo rodeado por pessoas que têm uma linguagem diferente da sua. Porque obviamente a linguagem deles expressam as crenças, os valores que eles têm. E se você não tomar cuidado, e se você não for mais forte do que eles, ao ponto de influenciá-los, e ao contrário, se deixar ser influenciado, o que acontece com você daqui a pouco? Você está falando igual eles. E isso significa que alguma coisa também está mudando dentro de você. Porque a boca sempre vai falar do que o coração está cheio. Então se você entrou num serviço onde você mantinha uma linguagem cristã, e nós vamos falar já disso aqui, eu não estou falando de crentez, de evangeliquez não. Esse negócio de ficar falando aleluia, glória a Deus, toda hora, isso não diz nada sobre a sua linguagem. Nós estamos falando de uma linguagem saudável. E se você não tomar cuidado, a partir do momento em que você vai convivendo com essas pessoas que têm uma outra linguagem, quando você menos espera, você já está sendo influenciado por elas. Só que daí não é só as suas palavras que foram influenciadas, é o seu coração que também já está passando por uma transformação. Então o objetivo principal aqui de Nabucodonosor com aqueles jovens era fazer com que eles passassem a falar a mesma língua da Babilônia. Olha que coisa. E esse, irmãos, é o mesmo objetivo que esse sistema babilônico que hoje opera no nosso mundo, no qual eu e você moramos, vivemos nele, estudamos nele, trabalhamos nele, andamos nas ruas dele. É esse o objetivo, é fazer com que a gente também passe a falar a mesma linguagem deles. Todos nós, irmãos, sabemos que um genuíno cristão possui uma linguagem distinta dos demais. É inconcebível pensar em alguém que nasceu de novo e que não teve a sua linguagem mudada. Eu nasci de novo, mas a tua boca é a mesma? A tua língua é a mesma? A tua linguagem é a mesma que era antes? Alguma coisa está errada. É inconcebível pensar em alguém que diz que nasceu de novo, que se converteu de fato, não ter mudado a sua linguagem. E essa linguagem que a gente está falando aqui, cristã, ela possui pelo menos duas características, que são essas aqui, ó. Toda linguagem cristã, irmãos, deve ter compromisso com a verdade. Está vendo? Não tem nada a ver com jargões. Nós não estamos falando de frases de efeito. Eu não estou falando para quando alguém
dizer bom dia para você, você dizer para ele, a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Não, responda bom dia, boa tarde, boa noite. O que nós estamos falando de uma linguagem cristã é que ela tem características. E uma dessas principais características é compromisso com a verdade. Olha o que Jesus diz aqui para nós. Seja, porém, a tua palavra sim, sim. Não, não. O que passar disto é maligno. Vem do maligno. Sabe o que a gente aprende aqui, irmãos? Que toda genuína linguagem cristã, ela é incompatível com a mentira. Ela não tem nada a ver com a mentira. As nossas palavras como crentes em Jesus, se é que você quer que chame assim, deveria valer mais do que qualquer documento seu assinado. É claro que nós estamos num mundo hoje que tudo é exigido assinatura, tudo é contrato, tudo, né? Enfim, mas eu estou dizendo que a tua palavra tinha que ter mais valor do que qualquer documento. Então sabe esse negócio, ó, vou te pagar tal dia eu vou te pagar. Há uma coisinha que a gente engana muito uns aos outros, hein? Vou orar por você. Sei. Fala a verdade. A todas as vezes que você disse para aquele irmão, eu vou orar por você, você orou? Não precisa responder. Senão você corre o risco de mentir de novo. Não é? Então assim, vou chegar a tal hora. Não é? Pode me esperar, tal hora estou aí. E crente tem problema com horário, não tem? Já falei isso 300 mil vezes, eu tenho a tese comigo, acho que eu vou escrever até um livro sobre isso, que Jesus não marcou o horário do arrebatamento para crente não chegar atrasado. Porque se marca culto 7 horas, é 7 horas, não é 7h35, não é 7h45, não é? Pensei que alguém ia dizer assim, fala a Deus, né? Pensei que alguém ia falar, mas não surtiu efeito. Segunda característica dessa linguagem, deve ter compromisso com a santidade. E aqui eu vou dizer mais uma vez, eu não sou adepto do que a gente chama de evangeliquez, né? De crentez. Ser santo nas palavras, irmãos, necessariamente também não tem que ser um vocabulário esquisito. Nós não somos a favor de uma linguagem alienada, que as pessoas não entendam o que nós estamos falando. Santidade nas palavras, irmãos, passa por um filtro. Às vezes você não está falando nenhum palavrão, mas talvez você não está falando uma linguagem cristã. Mas como assim? Eu achei que só quando a gente fala palavrão, que a gente pode dizer que não é uma linguagem cristã. Olha qual é o filtro que Paulo diz que a gente precisa passar todas as nossas palavras. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não é uma ou outra, é nenhuma. E sim, unicamente tem que sair da sua boca a palavra que for boa para edificar, conforme a necessidade, e transmitir graça aos que ouvem. Então a sua linguagem, a nossa linguagem tem que passar por esse filtro. Antes de você falar o que você vai falar para alguém, passe o que você vai falar neste filtro. Ou seja, o que eu vou falar vai edificar ou vai destruir a pessoa? Edificar é construir, não é? Então, tudo que eu falar para alguém tem que ter construção, tem que servir para construir mais a pessoa, para ajudar mais, para edificar. E aí faz parte desse filtro o quê? Vai transmitir graça a essa pessoa? Serão palavras de graça que vão transmitir o amor de Deus, a bondade de Deus, tudo aquilo que Deus é? Isso aqui, irmãos, é falar de maneira santa. Não é porque você se poupa, se preza de falar palavrão. Isso tem muita gente bem educada que não fala, e não precisa ser crente para não falar palavrão. Tem muita gente muito bem educada, moralmente saudável, que você não ouve um palavrão da boca dela. Então não é uma questão de santidade. Santidade é isso. As minhas palavras que eu vou dizer para alguém vai edificar, vai abençoar a vida delas. Agora, olha só como as palavras, irmãos, têm o poder muitas vezes de contradizer aquilo que a gente diz que crê. Eu trouxe o texto de Tiago no capítulo 3,
que fala sobre a língua. Você que está fazendo a devocional em Tiago deve ter passado por esse texto recentemente, mas eu trouxe ela na versão da mensagem. A mensagem é uma Bíblia na linguagem de hoje, para ficar mais fácil o teu entendimento. Isso é Tiago dizendo na versão de hoje, tá? Não se apressem em querer ensinar, meus amigos. Ensinar é muita responsabilidade. Professores e mestres são muito respeitados porque se exige muito deles, e nenhum de nós é perfeitamente qualificado para esta tarefa. Erramos quase toda vez que abrimos a boca. Erramos quase toda vez que abrimos a boca. Se você achar alguém que não falha ao abrir a boca, está aí uma pessoa perfeita, com total controle da vida. O arreio na boca do cavalo comanda o cavalo inteiro. Com o pequeno leme de um grande navio, o capitão consegue contornar a tormenta. Uma simples palavra pode parecer nada, mas é capaz de construir ou destruir quase tudo. Uma palavra, irmãos. Basta uma faísca para incendiar uma floresta inteira. Uma palavra descuidada ou indevida pode fazer o mesmo. Com nossas palavras, podemos arruinar o mundo, criar confusões sem fim, jogar lama na reputação dos outros e encher o mundo inteiro de fumaça, uma fumaça que vem das profundezas do inferno. Tem gente que não gosta de entrar em alguns ambientes, assim como eu também não gosto, onde tem aqueles incensos, né? Além de fedidos, mas você sabia que quando palavras mal colocadas, é como se subisse uma fumaça do próprio inferno? Olha lá que ele diz, vem das profundezas do inferno. Não é de assustar, Tiago pergunta. Podemos domar uma onça, mas não podemos domar a língua. Ninguém nunca fez isso. A língua é veneno de cobra, uma assassina cruel. Com a língua, bendizemos a Deus, aqui no culto, por exemplo, mas que é o nosso Pai, e com a mesma língua amaldiçoamos os homens e mulheres que porventura são feitos à imagem e semelhança desse Deus. Olha que contradição. Bendizemos a Deus com a nossa língua, mas metemos o pau numa pessoa que foi feita à imagem e semelhança desse Deus que nós acabamos de bendizer. Não é uma contradição? Palavrões, maldições, elogios e bênçãos saem todos da mesma boca. Amigos, assim não dá. Já viram uma fonte dar água pura num dia e água imprópria no outro? Um pé de manga produz maracujá? Uma laranjeira pode dar banana? É claro que não dá para tirar um copo de água pura de uma poça de lama. O que Tiago está dizendo é, não dá da mesma boca sair bênção, sair maldição. Ou sai uma coisa, ou sai outra. Não dá da mesma boca para sair palavras que edificam e ao mesmo tempo palavras que destroem. A gente tem que escolher. Qual é a nossa linguagem, irmãos? Olha, isso é tão sério que o salmista coloca isso nos seus pedidos de oração. E eu acho que esse é um pedido de oração que a gente tem que fazer todo dia. Põe guarda, Senhor, à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. É tão sério que vai sair da nossa boca que Davi está pedindo, Senhor, coloque sentinelas na minha boca. Não deixe que escape nenhuma coisa que vá ferir, ou machucar, ou arruinar, ou seja lá o que for. Põe guarda, Senhor, à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. E se isso ainda não bastasse, olha o que Jesus diz aqui a respeito das nossas palavras. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, delas darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado, ou pelas tuas palavras será condenado. Olha o poder que as nossas palavras têm. E é por isso que o sistema babilônico, irmãos, quer começar a mudar a nossa linguagem. Porque ele mudando a nossa linguagem, tudo isso se perde. A nossa boca não será canal de bênção, mas sim de maldição. As nossas palavras não serão um motivo para edificar, mas para destruir. Entende? É por isso que Nabucodonosor quis começar o seu processo de aculturização daqueles jovens, mudando o quê?
a linguagem deles. E é isso que o sistema babilônico quer fazer conosco também, cada dia das nossas vidas. Amanhã, quando você estiver no seu dia a dia, ele vai estar tentando fazer isso. Pode perceber, ele vai tentar mudar a sua linguagem. Quando você menos esperar, você está falando como os babilônicos. Segundo elemento desse processo de aculturização, ele começa a alterar a nossa identidade. Então ele muda a nossa linguagem e o próximo passo é mudar a nossa identidade. Olha o que foi dito lá no texto de Daniel, ó. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes. O que é um nome, irmãos? É a identidade, não é? Quando você mostra a sua identidade, o que aparece lá? Teu nome. Claro que vem lá a filiação de quem você é filho e tal e tudo mais, mas é o seu nome. Então, o processo de aculturização do sistema babilônico também tem essa função, mudar a sua identidade. Quem é você? Ah, você é assim? Não, você vai ser assim agora. Ah, você é um cara temente a Deus? Não, aqui você vai ser outra coisa. Não, você é um cara que... Não, aqui você vai ser outra coisa. É claro, irmãos, que é uma coisa sutil aqui. Era tudo muito sutil, porque quando Nabucodonosor propõe mudar o nome deles, o que ele está querendo dizer com isso? É para ficar mais fácil a pronúncia. A gente não consegue pronunciar o nome de vocês, hebreus. Então, deixa a gente rebatizá-los aqui com nomes que fica fácil para a gente pronunciar. É difícil falar Daniel na nossa língua. Então, eu vou te chamar, Daniel, de agora em diante de Beltesazar. Para nós fica mais fácil. Entende? Mudando sutilmente a identidade daqueles jovens. Mas qual era o verdadeiro propósito atrás disso, irmãos? Era desconectar, era desatrelar todo o elo de ligação que esses jovens tinham com o Deus dos hebreus. Porque o nome deles, o próprio nome deles, a identidade deles tinha Deus no meio, não é? Olha só, Daniel, Deus é juiz. Toda vez que alguém chamasse Daniel, ele estaria dizendo, Deus é juiz. E Beltesazar, que é o nome que foi rebatizado na Babilônia, príncipe de Baal, príncipe do diabo. Percebe? Misael, o nome significa, quem é como o nosso Deus? Misael. Olha como que foi mudado para Mesaque, quem é como Acu, o Deus da lua? Um outro Deus. O outro, Hananias, significava Jeová é misericordioso. Deus é Deus de misericórdia. Como é que foi para ele? Sadraque, amigo do rei babilônico. E por fim, Azarias, que significava Deus é o meu socorro, foi mudado para Abednego, servo de Mercúrio. Percebe como Babilônia quer fazer, irmãos? Quer mudar a nossa identidade. A nossa identidade está sendo paulatinamente, mas sucessivamente desconectada da pessoa de Deus. A nossa identidade está sendo transformada pelo sistema babilônico e a gente não percebe, isso é muito sutil. Assim como aqueles rapazes, talvez não, será, é verdade, né? Vamos mudar o nosso nome para ficar mais fácil de nos chamar. Mas mal sabiam eles que por trás daquilo havia uma outra motivação. Era desatrelá-los de qualquer contato com Deus, porque era impossível aquelas pessoas que tinham Deus no nome esquecer de Deus todas as vezes que chamasse eles. Mas à medida em que não mais chamassem eles por nomes que tinham Deus no meio, qual era a tendência, irmãos? Irem se esquecendo. E nós temos uma vocação, e temos um nome, e precisamos andar de acordo com esse nome. É o que Paulo diz aqui para nós em Efésios, ó. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Vocês foram vocacionados para serem pequenos cristos neste mundo. Andem de acordo com isso. Olha ainda que Paulo vai dizer em Filipenses agora, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que vocês continuam firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então nós temos uma responsabilidade, andar de acordo com o nome que recebemos,
andar de acordo com a nossa identidade. A nossa identidade somos cristãos, somos pequenas amostras de Jesus. A única maneira do mundo ver Jesus agindo é por meio da igreja. É aquilo que a gente falou agora há pouco do projeto. Não adianta você falar que Deus é bom, mas se a igreja não demonstra essa bondade. Não adianta dizer que Deus é amor, se a igreja não demonstra esse amor. Não adianta dizer que Deus é justo, se nós não cooperamos com a justiça. Não adianta dizer que Deus é misericordioso, se nós não agimos com misericórdia. Não adianta a gente dizer que Deus perdoa tudo, se você verdadeiramente se arrepender, se nós não conseguimos perdoar uns aos outros. Porque nós somos as amostras de Cristo neste mundo. Nós não somos o Cristo, mas somos pequenas amostras dele. Por isso o sistema babilônico tenta de todas as maneiras, irmãos, arrancar de nós essa identidade. E por fim, em último lugar, o terceiro elemento usado nesse processo de mudança de cultura é através da cauterização da consciência. E aqui talvez esteja o elemento mais perigoso desse processo. Olha o que está dito aqui no verso 5 do capítulo 1 de Daniel. Determinou-lhes o rei a ração diária, a comida diária daqueles jovens. E essa comida vinha de onde, irmãos? Das finas iguarias da mesa real. Ou seja, Nabucodonosor disse assim: tudo que me servem, levem para aqueles rapazes também. Tudo que eu comer de bom e do melhor aqui, deem para eles como alimento diário. E do vinho que coloca na minha mesa, leva para eles também. E que assim fossem mantidos por 3 anos. Por que será, irmãos? Por que Nabucodonosor queria tratá-los tão bem dessa maneira, hein? Por 3 anos, sabe o que é isso? Ter cesta básica, comida garantida por 3 anos. E do bom e do melhor. Por que será que Nabucodonosor queria isso? Que ele era apaixonado por aqueles meninos? É claro que não. Ele queria, na verdade, matar a consciência deles, cauterizar a consciência deles, fazer com que eles não se sentissem mais saudosos da sua terra natal, que eles começassem a se acomodar ali em Babilônia e dizer: rapaz, o negócio aqui é bom, aqui está bom, aqui a gente tem do melhor, aqui tudo é muito prazeroso, muito saboroso. Mais uma vez, irmãos, fica claro a sutileza, a dissimulação que está por trás de tudo isso. A ideia era que eles, ao receber um tratamento cordial, não se lembrassem mais do lugar de onde vieram. Que a partir do momento em que eles por 3 anos estariam comendo do bom e do melhor, recebendo do melhor daquela terra, se esquecessem definitivamente de quem um dia foram. E olha se não é isso a mesma coisa que o sistema babilônico de hoje está tentando fazer comigo e com você como crentes em Jesus. Está tentando dizer para nós: cara, esquece esse negócio da glória, esquece esse negócio de arrebatamento, esquece esse negócio de que o porvir é aqui e agora. Esse mundo te trata bem, ó. Aqui você pode ter do bom e do melhor, aqui você pode comer algo prazeroso, aqui você pode beber do que há de melhor. E essa é a grande estratégia, irmãos. Fazer com que a gente não sinta mais saudades de Deus, que a gente não sinta mais saudade de nada que lembre Deus. Que se Deus quiser participar da nossa festinha, é Ele que vem aqui. Mas do contrário, tá bom aqui. Essa era a ideia. Era fazer com que Daniel e seus amigos dissessem: quer saber de uma coisa, cara? Voltar para a terrinha, para aquela terra seca, árida. Não, o negócio está bom é aqui. E é aqui que a gente vai ficar, e é aqui que a gente vai se dar bem, e é aqui que eu vou fazer o meu negócio, e é aqui que eu vou criar minha família, e aqui é que eu vou me dar muito bem. Esse negócio de voltar para Israel, para Jerusalém, para o centro da adoração, esqueça. Essa era a grande estratégia, irmãos. Que eles não se sentissem mais como estrangeiros naquela terra, mas como parte agora da Babilônia. E é isso que o mundo está tentando fazer com a igreja, e a igreja, infelizmente, está comprando essa ideia. Já vi tanta gente dizer assim: nossa, como as coisas mudaram, né?
Olha, há 20 anos atrás a gente tinha vergonha até de passar na rua com uma Bíblia. Mas agora, olha, todo mundo, é chique ser crente hoje. É status falar que é gospel. Olha quantos artistas estão se convertendo, quantos jogadores de futebol. A coisa está assim agora, está legal, agora ninguém mais nos persegue. Nós estamos na moda. E a gente não percebe que é a rã na chaleira, né? Está esquentando a água que vai cozinhar e vai matar a rã, mas ela tá se adaptando à temperatura. Mas quando ela menos esperar, ela está morta. E é assim que esse sistema atuou lá, ou tentou atuar sobre a vida daqueles jovens, e é assim que ele está tentando atuar conosco hoje. Ele está tentando dizer para nós: pare de sonhar com a eternidade, viva o hoje, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É hoje, aproveite a vida aqui. Ah, mas Jesus vai voltar. Que isso aí? Lembra lá de Pedro, na carta de Pedro? Desde que os nossos pais dormiram, estão falando que Jesus vai voltar e até hoje nada. Então pare de sonhar com a eternidade. Coma das finas iguarias do rei da Babilônia aqui, ó. O sistema está a seu favor. João diz isso para nós na sua carta. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O mundo tem sido simpatizante com você, meu irmão? Se está sendo muito simpático, alguma coisa está errada. Se fôssemos do mundo, o mundo nos amaria. Mas como o Senhor nos escolheu dele, do meio dele, nos tirou para ele, o mundo, em tese, nos odeia. Como é que está a sua relação com o mundo? Está assim? Está assim com ele? Está batendo mão com ele, estamos juntos? É assim que está? Porque se fôssemos do mundo, a tendência é o mundo nos amar. Mas como não somos dele fomos escolhidos, ele tende a nos odiar. Olha ainda João dizendo na sua carta agora: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Está enterrado no maligno. Tem aquela frase: aqui jaz fulano de tal. É isso que está no epitáfio do mundo. Aqui o mundo jaz enterrado no maligno. O sistema babilônico, irmãos, quer que nós esqueçamos que um dia Jesus vai voltar, que vai levar a sua igreja, e que lá é e será o nosso verdadeiro lar. E olha que coisa interessante, lembra que eu disse lá no comecinho, que esse sistema babilônico ele é híbrido, e ele tem uma parte religiosa, e ele usa a religião também para nos convencer disso. E nós que antes indicávamos, apontávamos o dedo, dizendo: aquela religião é do diabo, aquela igreja lá é do diabo. A gente não tem percebido que dentro das nossas igrejas, das chamadas igrejas evangélicas, que em tese pregam o evangelho, tem uma tal da teologia da prosperidade, que está contribuindo com isso. Porque essa tal da teologia da prosperidade está dizendo para os crentes: comam do bom e do melhor agora. Você tem direito a desfrutar do melhor agora, onde você está. E onde você está, irmãos? Na Babilônia. E Jesus está dizendo: não, o banquete que eu estou preparando é em outro lugar. O vinho que eu quero distribuir um dia na grande ceia não é do rei da Babilônia, é o meu. O que vocês vão comer um dia comigo não tem nada a ver com a Babilônia. E o sistema quer que a gente esqueça isso. E infelizmente ele tem conseguido sucesso na vida de muitos de nós. A grande estratégia da Babilônia é pegar a igreja do Senhor, seduzi-la com as glórias deste mundo. É mostrar os jardins suspensos da Babilônia e dizer: igreja,
fique quietinho aqui, se acomode aqui, ó. Olha que vista maravilhosa. Curva a tua cabeça, por favor.